Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube da professora Madalena Coatio, a sua professora de Conhecimentos Pedagógicos e Legislação Educacional. Gente, se você precisa passar um concurso público, o seu lugar é aqui, juntinho comigo. Bom, na aula de hoje, nós vamos abordar essa temática aí, interdisciplinaridade e construção do conhecimento. Bom, é um tema, gente, que é difícil. A teoria, para a gente sistematizar, para levar o melhor conteúdo para vocês, não é um tema fácil, mas as questões de prova são fáceis. As questões de prova não são difíceis. Isso é uma boa notícia, né? Bom, você pegou o material? Para quem está sem material, presta atenção aqui ó, na boquinha da professora. O material, o link está aqui na descrição do vídeo. Eu também vou deixar fixado num comentário. Agora, se você quer um material com antecedência, você pega lá no meu canal do Telegram. No canal do Telegram, eu coloco sempre com antecedência o nosso material, tá bom? E só para lembrar, toda terça e toda quinta, às 20 horas, o nosso compromisso é aqui, tá bom? Pega o material e vem para a aula. Enquanto você está vindo para a aula, não esquece de se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho da aprovação e também de deixar o seu like. Quando você deixa o seu like, eu entendo que esse é um conteúdo de valor para você, tá bom? Vamos lá, gente. Então, vamos começar aqui. Presta atenção. Ó, nós temos aqui o conhecimento. E nós vamos ter algumas formas de se abordar esse conhecimento. O conhecimento pode ser abordado por meio da disciplinaridade. O conhecimento ele pode ser abordado por meio da pluridisciplinaridade. Mas o conhecimento também pode ser abordado por meio da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Então, gente, eu quero que vocês entendam. O conhecimento é um só. O que nós, humanidade, nós fizemos? Nós picamos o conteúdo, fragmentamos o conteúdo, achando que a nossa vida ia ficar mais fácil. Aí você vai ao médico, o camarada é tão especialista que no branquinho do olho. Aí você diz, doutor, estou com dor de cabeça. Ai, procura um clínico, que não é comigo, porque ele só sabe do branquinho do olho. Então, a gente se tornou muito especializado em uma parte do todo que é o conhecimento. E o movimento da interdisciplinaridade busca recuperar a visão da totalidade, do todo. A interdisciplinaridade, ela busca romper com o picado, ela busca romper com a fragmentação do conhecimento. Então, o que eu quero que vocês entendam, que o conhecimento é um só e que há várias formas de abordarmos esse conhecimento. Tem um termo que eu quero que vocês aprendam, epistemologia. O que é episteme? Conhecimento. O que é logia? Estudo. Epistemologia é estudo do conhecimento. E esse conhecimento tem algumas abordagens epistemológicas. Há formas de se estudar a episteme, há formas de se abordar o conhecimento, que são essas formas aqui, por meio da disciplinaridade, da pluridisciplinaridade, da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Mas na aula de hoje, nós vamos nos fixar nessa daqui, ó. Nós vamos nos fixar na interdisciplinaridade. Beleza? Então, vamos lá. Bom, na interdisciplinaridade existe cooperação e existe diálogo entre as disciplinas. Aqui na interdisciplinaridade é uma ação com sentido,
é uma ação coordenada. É uma ação coordenada. Então, a interdisciplinaridade, ela pode ser compreendida como um ato de troca, um ato de reciprocidade entre as ciências, entre as disciplinas, ou melhor, a interdisciplinaridade é um ato de troca, de reciprocidade entre as áreas do conhecimento. É a relação que se pode manter entre duas ou mais disciplinas, de forma que não haja justaposição entre as disciplinas, mas que haja o quê? Diálogo entre as disciplinas. O que é a justaposição? Aqui eu tenho uma mão justaposta à outra. Eu tenho uma mão ao lado da outra. Não, a interdisciplinaridade, ela busca o diálogo. A interdisciplinaridade faz parte de um movimento que busca superar a disciplinaridade, que busca superar as caixinhas chamadas de disciplina. Então, a ela caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas dentro de um projeto de pesquisa, em uma aula. Então, como eu falei para vocês e vou reiterar, na interdisciplinaridade existe a cooperação e diálogo entre as disciplinas para se tratar de uma ação coordenada. Agora, a prática interdisciplinar, ela necessita de humildade, coerência, desapego, respeito. Como é que vai se ter um trabalho interdisciplinar se você fala, a minha disciplina de matemática é mais importante? Não, gente. Tem que ter humildade, tem que ter desapego. Bom, e a interdisciplinaridade, ela busca esse diálogo. Então, vamos supor que a escola vai fazer um trabalho, sobre a Covid-19. Aí o professor de Química vai abordar ali as diversas vacinas, a AstraZeneca, a Pfizer. O professor de Biologia vai estudar lá o que é vírus, o que é bactéria, quais os graus quais as doenças, como se trata. O professor de matemática vai ler os gráficos. Lembram que lá na época da pandemia nós tínhamos os gráficos, do número de mortes, do número de pessoas recuperadas. Aí depois da vacina, esse número de mortes foi caindo. Aí o professor de Sociologia vai abordar por que as pessoas pobres não puderam ficar em casa quietinhas, isoladas, tinham que pegar o ônibus cheio em plena pandemia. Aí o professor de Sociologia vai abordar também por que a vacina demorou um tempão a chegar nos países mais pobres. Então, aqui nesse rápido exemplo, nós temos um trabalho interdisciplinar em torno da temática da Covid-19, Nós temos aí o professor de Química, de Biologia, de Matemática e de Sociologia dialogando em torno desse tema, em torno desse conteúdo. Então, voltando aqui, só para fixar, na interdisciplinaridade existe cooperação e diálogo entre as disciplinas. E cai muito em prova. Na interdisciplinaridade, ela busca romper com a justaposição, com um conteúdo ao lado do outro. Não é para ficar um ao lado do outro, não. É para ter a integração, é para ter o diálogo. Então, vamos fazer as questões. Pega o material aí. Então, antes das questões, já quero te convidar, para a nossa próxima aula. Olha aí a nossa próxima aula. Projeto político pedagógico comigo, professora Madalena Coátio. Nós vamos abordar o que mais cai em prova. E aí, entendeu o que é interdisciplinaridade? Então, deixa seu like. Para de murrinhagem de like, meu povo. Vamos para as questões? Bora lá.
Questão aqui do Sebrasp, do ano de 2024. A respeito da abordagem interdisciplinar, assinale a opção correta. Na interdisciplinaridade, um objeto de uma disciplina é estudado pelo ângulo de várias outras ao mesmo tempo, em uma correlação sem um objetivo comum, fortalecendo-se a separação dos saberes. E aí, gente, nessa questão aqui de número 1, o que você marca para você? Essa letra A está certa ou ela está errada? Diga aí, essa letra A, gente, está errada, ó. Essa parte aqui está errada. Em uma correlação sem um objetivo comum, no trabalho interdisciplinar, as diversas áreas do conhecimento têm que ter um objetivo comum. E outro erro, fortalecendo-se a separação dos saberes, horas. Não é para separar os saberes, muito pelo contrário, né? É para que haja integração dos saberes. Então, não é a letra A. Vamos ver a letra B. Essa abordagem, que é a interdisciplinar, é definida como uma maneira de organizar e delimitar um território de trabalho, de concentrar a pesquisa e as experiências dentro de um determinado ângulo de visão. Configura-se pela departamentalização do saber em diversas disciplinas, sendo cada uma delas abordada isoladamente das demais. E aí, essa letra aqui, essa letra B, o que você marca? Para você tá certa, tá errada? Gente, a letra B, ela está errada. Olha aqui, ó. Departamentalização do saber. Tá falando que o saber tem que ter cada um o seu departamento, cada um o seu quadrado. Não, muito pelo contrário. Não é para departamentalizar, não é para fragmentar. Aí tem mais erros, que as disciplinas são trabalhadas de forma isolada. Não, as disciplinas são trabalhadas de forma integrada. Vamos ver a letra C. A abordagem interdisciplinar consiste em um processo de ligação entre duas ou mais disciplinas, a partir de algo que lhes seja comum. Propõe a capacidade de diálogo entre as diversas ciências, entendendo o saber como um todo e não como partes fragmentadas do conhecimento. E aí, a letra C, para você está certa ou está errada? A letra C, gente, está certinha, tá? A abordagem, o que a letra C está dizendo? Que na abordagem interdisciplinar, ela consiste em um processo de ligação entre duas ou mais disciplinas, a partir do quê? De algo que seja comum a essas disciplinas. Que na abordagem interdisciplinar se propõe o quê? O diálogo, se propõe deixa eu colocar aqui em amarelo, se propõe o diálogo entre as diversas ciências, entendendo o saber como um todo e não como fragmento, e não como partes fragmentadas, picadas. Muito boa esse conceito aqui da letra C, que é o que está certo. Vamos ver por que não é a letra D de dado? A principal característica da interdisciplinaridade é a hierarquização das disciplinas, sendo o objeto de conhecimento de determinada disciplina estudado por várias delas ao mesmo tempo. Essa abordagem, embora ultrapasse as disciplinas, continua inscrita na estrutura da pesquisa disciplinar. Então, não é a letra D, por quê? Porque está dizendo que na principal característica da interdisciplinaridade é a hierarquização. Não há hierarquia das disciplinas. E o outro erro está dizendo que a se tem uma pesquisa disciplinar. Na Inter se tem uma pesquisa interdisciplinar. E vamos ver por que não é a letra E. Na interdisciplinaridade,
há uma tal intercomunicação entre as disciplinas, em que as fronteiras entre elas deixam de existir. Nessa abordagem, as disciplinas não apenas colaboram entre si, mas são organizadas por um pensamento complexo que ultrapassa as próprias disciplinas. Gente, nessa letra D não é interdisciplinaridade. Na letra D é a transdisciplinaridade. Na transdisciplinaridade, as fronteiras entre as ciências deixam de existir. Mas eu vou falar de transdisciplinaridade em uma outra aula para vocês, tá bom? Então, bora para a questão de número 2. Acerca dos conceitos de interdisciplinaridade, assinale a opção correta. Então, gente, agora nós vamos analisar todos esses itens aqui, tá bom? Vamos lá. Deixa eu tô perdidinha aqui. Vamos lá. 1. A interdisciplinaridade, embora não vá de encontro com a visão compartimentada do saber, prima por uma visão menos completa e aperfeiçoada do conhecimento. Esse item aqui, gente, tá errado. Tá dizendo que na interdisciplinaridade se tem uma visão menos completa, menos aperfeiçoada do conhecimento, muito pelo contrário, é a visão do macro, é a visão do todo. 2. Contrário ao paradigma interdisciplinar, o método da construção disciplinar aglutina e contextualiza o fenômeno estudado. E aí, gente, esse item 2, o que você marca? Esse item 2, gente, também está errado. O que está dizendo aqui? Que, contrário à interdisciplinaridade, a disciplinaridade, a construção disciplinar, que é a disciplinaridade, aglutina e contextualiza o conhecimento. Na disciplinaridade, muito pelo contrário, se separa. É a caixinha da biologia, a caixinha da química, a caixinha da história. Então, na disciplinaridade não se aglutina nada. Pelo contrário, se separa. Então, o item 2 está errado. Vamos ver o item 3. A interdisciplinaridade pressupõe a adoção de um único método de trabalho por várias disciplinas. E aí, gente? O item 3. Item 3 também está errado. Na interdisciplinaridade só tem um único método de trabalho? Nunca precisou. Onde se vai ter apenas um único método de trabalho é na disciplinaridade. Vamos ver o 4. A interdisciplinaridade anula a relação das dimensões teoria e prática. E aí, gente, esse item 4? Esse item 4 também está errado, porque está dizendo que a anula a relação teoria e prática. Não, gente. A interdisciplinaridade propõe o quê? A praxis, propõe a articulação da teoria com a prática. Então, aqui na questão de número 2, todos os itens estão errados e nós vamos marcar a letra D de dado. Bora lá para a próxima questão? Vamos para a questão de número 3. Vamos a ela. V para as verdadeiras e F para as falsas. É isso que a gente vai registrar. Vamos lá. 1. A interdisciplinaridade é um campo de estudo que vai além da transdisciplinaridade. Ela busca a integração de diferentes disciplinas, mas também de diferentes formas de conhecimento, incluindo o conhecimento científico, o conhecimento tradicional e o conhecimento espiritual. E aí, o item 1 para você, tá certo ou tá errado? Gente, o item 1, ele está
errado. Olha aqui o erro. Está dizendo que a Inter vai além da transdisciplinaridade. É o contrário. É a transdisciplinaridade que vai além da interdisciplinaridade. Então, o item 1 está errado, porque está dizendo que a inter vai além da trans. É o contrário. A transdisciplinaridade que vai além da interdisciplinaridade. Bora lá. Item 2. A interdisciplinaridade implica a existência de um conjunto de disciplinas interligadas e com relações definidas, que evitam desenvolver as suas atividades de forma isolada, dispersa ou fracionada, sendo, portanto, um processo dinâmico que procura solucionar diversos problemas de investigação. E aí, esse item 2, o que você acha? Tá certo ou tá errado? Este item 2, ele está certinho, tá? A inter implica a existência de um conjunto de disciplinas interligadas, como diz o item, implica. Com relações definidas, sim. Aí o item continua. A inter, essas relações definidas, evitam desenvolver um trabalho isolado, um trabalho disperso, um trabalho picado, fracionado. E aí o item termina dizendo que a inter é um processo dinâmico que vai procurar soluções para os problemas de investigação. Item 3. Com a interdisciplinaridade, questiona-se a segmentação dos diferentes campos de conhecimento. Buscam-se, por isso, os possíveis pontos de convergência entre as várias áreas e a abordagem conjunta, propiciando, a palavrinha que eu trabalhei com vocês, propiciando uma relação epistemológica entre as disciplinas. Com ela, com a inter, aproximamo-nos com mais propriedade dos fenômenos naturais e sociais, que são normalmente complexos e irredutíveis ao conhecimento obtido quando são estudados por meio de uma única disciplina. Bom, vamos lá. O item 3, para você, esse item 3, ele está certo ou está errado? Bom, esse item 3, ele está certinho, gente. Vamos analisá-lo. Com a interdisciplinaridade, se vai questionar a segmentação. O que é um trabalho segmentado? Um trabalho fracionado, um trabalho fragmentado. Sim, a interdisciplinaridade questiona a segmentação dos diferentes campos do conhecimento. E a interdisciplinaridade, como o item diz, vai buscar os pontos de convergência entre as várias áreas do conhecimento. Em uma abordagem isolada, em uma abordagem conjunta dessas diversas áreas do conhecimento, propiciando o quê? Uma relação epistemológica, propiciando uma relação de estudo da episteme, estudo do conhecimento entre as disciplinas. E é esse estudo que vai fazer com que a gente entenda os fenômenos naturais e sociais que são complexos e que a gente não pode, estudar por meio de uma única disciplina. Então aqui nós vamos marcar a letra B de bola. Então, gente, agora nós vamos para a questão de número 4. Vamos a ela, vou tomar uma água. Vamos lá. Questão de número 4. Sobre as diferenças entre interdisciplinaridade e transdisciplinaridade, assinale a alternativa correta. Como eu disse, a gente vai ter uma aula lá na frente de transdisciplinaridade, beleza? Então vamos lá.
Letra A. A interdisciplinaridade limita-se às áreas do conhecimento, enquanto a transdisciplinaridade abrange também os aspectos emocionais dos alunos. Bom, esse item, gente, está errado. Nem a inter se limita às áreas do conhecimento e nem a trans vai se preocupar com os aspectos emocionais dos alunos. Não é a letra A. Vamos ver a letra B. A interdisciplinaridade é mais teórica, enquanto a transdisciplinaridade é mais prática e voltada para a solução de problemas reais. Bom, esse item, o que você marcou aí? Esse item também está errado. Porque está dizendo que a inter é mais teórica e a trans é mais prática. Não, gente. Na interdisciplinaridade tem que ter a articulação da teoria com a prática. Letra C. A transdisciplinaridade se concentra exclusivamente em disciplinas específicas, enquanto a interdisciplinaridade explora uma ampla variedade de campos do conhecimento. E aí a letra C? A letra C também está errada, porque está dizendo que a trans vai se concentrar exclusivamente em disciplinas específicas. Não, a transdisciplinaridade vai romper com as fronteiras do conhecimento. E a gente vai estudar a trans lá na frente. Vamos ver a letra D. A transdisciplinaridade busca integrar diferentes áreas do conhecimento e vai além delas, buscando uma compreensão mais global. Enquanto a interdisciplinaridade refere-se à colaboração entre diferentes disciplinas para abordar um tema ou problema comum. E aí, gente, a letra D de dado, o que você marca aí na letra D de dado? Bom, a letra D de dado é a letra certa. Vamos analisar. A transdisciplinaridade busca integrar as diferentes áreas do conhecimento, vou colocar aqui em amarelo, que é importante, e a transdisciplinaridade vai além do quê? Dessas diferentes áreas do conhecimento, buscando a compreensão global. E a inter vai se referir à colaboração, ao diálogo, à integração entre diferentes disciplinas para se abordar determinado conteúdo. Agora a gente vai ver por que não é a letra E. A interdisciplinaridade enfoca a colaboração entre diferentes disciplinas, enquanto a transdisciplinaridade vai além das disciplinas, envolvendo também elementos da cultura local. E aí, gente, essa questão, letra E, a gente sabe que não é ela. E por que não é ela? Porque está dizendo aqui que a interdisciplinaridade enfoca a colaboração entre as diferentes disciplinas, tá certo? A inter vai enfocar a colaboração entre as diferentes disciplinas. Agora vem o erro. Enquanto a trans vai além das disciplinas, beleza. Envolvendo também elementos da cultura local, nunca precisou. É da cultura global, do todo e não do local. Então, agora nós vamos para a questão de número 5. Vamos a ela. Antes da gente fazer a questão 5, me diga aí, você está gostando da aula? E aí, se está gostando? Deixe o seu like, porque aí o YouTube entende que esse é um conteúdo de valor e vai disponibilizar para várias pessoas e a gente precisa aprender em comunhão. Beleza? Então vamos lá para a questão de número 5.
a respeito da interdisciplinaridade e dos assuntos a ela relacionados, julgue os próximos itens. Apesar de suas especificidades, a transversalidade e a interdisciplinaridade são complementares. No item 5, o que é que você marca? Para você tá certo ou tá errado? O item 5 tá certinho, tá? Então, a inter tem especificidades e a transversalidade, que é o trabalho com temas transversais, também vai ter as suas especificidades. Mas tanto a transversalidade quanto a interdisciplinaridade, elas são complementares. Por quê? Porque por meio de um trabalho transversal, que é a transversalidade, a gente pode ter um trabalho interdisciplinar. O trabalho com os temas transversais, que é a transversalidade, colabora, favorece um trabalho interdisciplinar. Ou seja, a transversalidade, trabalhar com temas transversais, isso favorece um trabalho interdisciplinar. Vamos para a questão de número 6. A interdisciplinaridade não questiona a segmentação entre os diferentes campos do conhecimento. E aí, gente, me diga, certo ou errado? Essa questão está errada. Aqui o erro, que a inter não questiona, horas. A inter questiona, sim, a segmentação entre os diferentes campos do conhecimento. Então, a questão 6 está dizendo, está afirmando que a interdisciplinaridade não questiona um trabalho segmentado, não questiona um trabalho picado, segmento com vários segmentos. Questiona, sim. A interdisciplinaridade questiona a segmentação. A interdisciplinaridade questiona a justaposição, conteúdo justaposto ao outro. O item 6 está errado e vamos para o item 7. Na prática pedagógica, interdisciplinaridade e transversalidade não se alimentam mutuamente. E aí, nós fizemos uma questão parecida. O item 7. Item 7 está errado, porque a interdisciplinaridade e o trabalho com temas transversais, que é a transversalidade, se alimentam mutuamente. São complementares. Eu falei para vocês agora há pouco, por meio de um trabalho transversal, o trabalho transversal favorece um trabalho interdisciplinar. 8. O conceito de interdisciplinaridade assume que toda disciplina apresenta um conhecimento que mantém diálogo permanente com outros conhecimentos. E aí, gente? Questão 8. A questão 8 está certinha. Sim, o conceito de interdisciplinaridade vai assumir que toda disciplina vai ter um conhecimento. A química, no trabalho interdisciplinar, a química não vai deixar de ser a química. A biologia não vai deixar de ser a biologia. A sociologia não vai deixar de ser a sociologia. Então, a interdisciplinaridade, ela vai assumir que toda disciplina vai apresentar um conhecimento, mas esse conhecimento vai manter um diálogo permanente com outros conhecimentos, para que a gente tenha a visão da totalidade. E só para lembrar, gente, nossa próxima aula, você já ativa o sininho, se inscreva no canal e deixe o seu like. A nossa próxima aula é sobre PPP. O que mais cai em prova em projeto político pedagógico, meu povo, tá? Não se esqueça do nosso compromisso. E vamos para a questão de número 9. Considere que os professores, que os docentes de uma escola
tenham definido um tema a ser desenvolvido pelos alunos de uma série e que cada docente em sua aula tenha abordado o tema sob a ótica de sua disciplina. Nessa situação, foi adotada uma abordagem tipicamente interdisciplinar. E aí, questão 9, o que você marca aí? Questão 9, gente, está errada. Vamos lá, o que a questão está dizendo? Vamos considerar que os professores, que os docentes de uma escola definiram um tema, meio ambiente, lá, um tema, que vai ser desenvolvido pelos alunos de uma determinada série. E que cada docente, em sua aula, tem abordado o tema sob a ótica da sua disciplina. Nessa situação, foi adotada uma abordagem tipicamente interdisciplinar? Não, aqui é um trabalho multidisciplinar, em que uma disciplina está ao lado da outra. Não houve a integração, não houve a relação, o diálogo entre essas diversas áreas do conhecimento em torno de um conteúdo. O que aconteceu? Cada professor trabalhou aquele conteúdo dentro do seu quadradinho, dentro da sua disciplina. Agora nós vamos para a questão de número 10. Só que antes da questão número 10, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu falei da multidisciplinaridade. Olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. O que é a multidisciplinaridade? É a justaposição de disciplinas diversas, desprovidas de relação aparente entre elas. É o primeiro nível de integração entre as disciplinas. Ó. Aqui nós vamos ter a caixinha da música, a caixinha da matemática, a caixinha da história, uma ao lado da outra, uma justaposta à outra. Vou deixar aí para você fazer um print, para você anotar. Enquanto você faz o print, você anota, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho da aprovação. Agora vamos para... gente, quando você estiver nos assistindo, faz um videozinho, me marca nas redes sociais, lá no Instagram, @MadalenaCoatio. E outra coisa, aqui na descrição do vídeo tem uma série de playlists para você maratonar. Isso também você pode ir lá no link do meu canal playlist, lá no link vídeo, no link ao vivo, que vai ter muito conteúdo de qualidade para você. E bora para a questão de número 10. Vamos a ela. No processo de ensino, têm sido utilizadas situações problemas como uma estratégia didática. Em relação às situações problemas, julgue o item a seguir. Uma das vantagens é seu caráter interdisciplinar, visto que contribui para a identificação das relações entre duas ou mais disciplinas e para a interação de professores e estudantes nelas envolvidas. E aí, gente, a questão está dizendo, em relação à situação problema, uma das vantagens da situação problema, trabalhar com situações problemas em sala de aula, uma das vantagens é o caráter interdisciplinar, sim. Então, quando a gente vai trabalhar com as situações problemas, esse trabalho é um trabalho interdisciplinar. E o trabalho com as situações problemas, que é um trabalho interdisciplinar, vai nos ajudar, vai contribuir para identificar a relação, o diálogo, a interação entre duas ou mais disciplinas. E também vai contribuir para a interação dos professores e dos alunos. Gente,
terminamos. Eu quero só lembrar para vocês da nossa próxima aula, Projeto Político Pedagógico. Não se esqueça, meu povo. E vou aqui me despedir de você, pedindo para você maratonar as minhas aulas, divulgar o nosso canal, deixar o seu like. Bora lá, né, meu povo? Vamos terminar a nossa aulinha aqui. E só para lembrar que tudo vai dar certo, carimba que é top. Sabe por quê? Todo mundo passa em concurso público. Um beijo. Tchau, tchau.